Hoje eu quero falar com você, dentro do nosso papo de liderança, sobre a questão das contratações de talentos, tá? A gente já fez um vídeo recentemente falando sobre questões relacionadas à demissão e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o outro lado do processo, que é o processo de contratação. E te passar algumas dicas, falar um pouquinho sobre algumas habilidades que podem ser importantes, algumas atitudes também que fazem com que a contratação possa ser mais assertiva, enfim. Vamos bater um papo? Porque, sabe, entre todos esses papos de cafezinho, ou mesmo em sessões de mentoria, a contratação é um papo que quase sempre acontece. De maneira geral, para variar, ela acontece muitas vezes no âmbito de vitimização, né? Então, você está conversando com líderes e geralmente o papo vem mais ou menos assim. Poxa, minha equipe é muito ruim. Poxa, a equipe de RH não contrata legal o pessoal. Poxa, eu queria realmente fazer um trabalho de alta performance, mas o meu pessoal não tem competência para isso. E algumas vezes, inclusive, a gente pega e faz uma pergunta em cima dessa e fala, vem cá, a tua equipe tem quantas pessoas, né? Aí, eventualmente, o gestor fala assim, eu tenho 11 pessoas na equipe. Aí a gente diz o seguinte, e você nunca contratou ninguém dessa equipe? Aí você ouve assim como resposta, Não, já contratei, ó. Dos 11 que estão lá, tem uns 5 que eu que contratei. aí você fala assim, e por que você acha que você não conseguiu trazer talentos que fossem compatíveis com os seus planos, né? E aí geralmente volta a questão da choradeira, né? Ah, veja bem, não tem essa moçada que está chegando agora no mercado, você não encontra ninguém realmente comprometido, então mais uma vez, não é incomum que as lideranças coloquem sempre a responsabilidade fora delas, né? Sempre coloca a responsabilidade em elementos invariáveis que elas não controlam, porque obviamente que isso facilita muito o processo de desculpabilidade, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, com algumas dicas para que você possa realmente contratar de forma muito mais assertiva, produtiva e traga para a sua equipe pessoas que realmente vão te ajudar a realizar os sonhos que você tem, ok? Vamos lá então, vamos começar o papo hoje direto com cada uma das dicas, porque dentro delas eu vou trabalhando a questão do conceito, né, que é conhecimento, a questão de habilidades e eventualmente falar um pouquinho sobre atitudes que podem contribuir nesse processo, ok? A primeira coisa, a primeira dica que eu quero te dar para que você possa contratar bem é que você esteja totalmente envolvido no processo, que você seja o principal ator desse processo. É incrível, mas a gente encontra ainda, em muitas situações, as contratações que são feitas, por exemplo, pela área de recursos humanos. E o líder, muitas vezes, ele aparece no finalzinho do processo para bater um último papo com o candidato que foi indicado e tal, e não raramente bate o martelo e fecha a contratação. Meu Deus do céu! Se existe um momento em que a liderança tem que estar realmente dedicada e presente, é o momento da contratação dos seus colaboradores. Faz já uns anos, né, o Sergey Brin, ele era CEO do Google, hoje não é mais, hoje está na Alphabet, né, que é a holding. Ele era CEO do Google e ele deu uma entrevista, e nessa entrevista, entre outras coisas que ele falou, ele disse o seguinte, mais da metade do meu tempo eu dedico para contratar talentos. Gente, o presidente do Google, o CEO do Google, já era uma empresa enorme, imensa, uma das mais valiosas do mundo, dizendo que mais da metade do tempo dele no dia a dia tinha a ver com o processo de identificação, seleção e contratação de colaboradores. Então, a gente precisa ter realmente a consciência de que a contratação é o momento da verdade. Se você realmente contratar alguém que esteja muito, muito alinhado com tudo que você precisa para poder buscar depois avançar nos seus propósitos, nos seus objetivos, nas suas metas, puxa, fica muito mais fácil a nossa vida. Mas não. Mais uma vez, talvez porque também muitos líderes não tenham muito hábito, né, de participar desses processos, às vezes acham um pouquinho esquisito essa coisa de entrevista, pensa que isso é uma coisa de RH, que é uma coisa de psicólogo, né? Aí não se envolve no processo. Depois recebe alguém e não raramente, daí depois 4, 5 meses depois, está reclamando que tem uma pessoa que não está compatível com os desafios. A primeira coisa, envolva-se do começo ao final do processo. Eu, sinceramente, eu nunca abri mão de estar presente no processo. Claro, teve situações em que eu já estava numa posição que entre as pessoas que iam ser contratadas e eu já existia mais de uma camada, e até para a gente não desqualificar
ou tirar a legitimidade dessas pessoas que estavam no processo, é claro que eu entrava de uma forma muito mais, às vezes, tácita, às vezes dando dicas para aquela contratação, mas não ia, obviamente, participar de todos os momentos. Mas eu sempre me envolvi muito nisso. Por quê? Porque eu sempre tive a convicção de que se a gente conseguisse contratar as pessoas certas, a gente teria menos problemas ao longo do caminho. E vamos pensar o seguinte, tá? Tá muito claro por pesquisas muito extensas. Quando eu faço tudo direito, quando eu faço tudo bacaninha, participo, qualifico as etapas para contratação, para escolher a pessoa certa, quando eu faço tudo bonitinho, eu ainda tendo a errar em 10%. Mesmo quando você desenvolve todo o processo com muita qualidade, você ainda vai errar. Agora, se você então não estiver presente, se você não se envolver no processo, se você não colocar qualidade nisso, aí a probabilidade de erro é muito maior. Então, realmente, faça parte de todo o processo envolvendo a contratação do seu pessoal. A segunda dica também que eu acho super importante: demita rápido e contrate devagar. Essa frase não é minha, essa frase é atribuída ao Jorge Paulo Lemann, né? Que é um dos principais empreendedores da Abimbev, tá certo? O principal sócio, provavelmente, né? E ele falou isso num certo momento, e às vezes essa frase dele foi muito mal interpretada. Quando ele fala demita rápido e contrate devagar, às vezes eu vejo comentários em blogs criticando essa postura dele, dizendo que há muita insensibilidade, né, da parte dele quando fala isso, né? E eu não vejo dessa forma. Quem leu depois o desenvolvimento que ele fez a partir dessa frase, vai perceber o seguinte: o que ele está dizendo é, se você realmente fizer tudo, né, para poder recuperar um funcionário, para poder colocar, dar os feedbacks, dar oportunidades, e você perceber que realmente nem ele vai ser feliz, nem você vai ser feliz e nem a companhia, é para que você realmente converse com ele e desligue-o rapidamente, para não ficar aquela coisa de ficar mastigando, né, digerindo, até chegar, fritando muitas vezes o funcionário, até chegar no momento da demissão. Então, o demitir rápido não significa você não fazer nada para recuperar o funcionário. Não. O demitir rápido significa faça tudo possível, até porque quem entra na empresa já teve investimento e tudo mais, mas no momento que você perceber que realmente não vale mais a pena, demita. E o contrato devagar tem a ver com o cuidado que você tem que ter na hora da contratação. Eu tenho uma frase que eu ouço aqui ou ali, já ouvi muito na minha vida corporativa, que me causa arrepios, que é uma frase assim, ó: temos uma vaga para preencher. A gente ouve tanto, até em áreas de RH, a gente ouve isso. Ó, temos uma vaga para preencher. Não, 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 pelo amor de Deus. Uma frase dessa traz armadilhas imensas e terríveis, porque quando eu falo, eu tenho uma vaga para preencher, a primeira coisa que surge na minha cabeça é o seguinte: eu preciso preenchê-la logo, porque é uma lacuna que está ali e eu preciso colocar alguém ali rapidamente para poder preencher. E sabe o que acontece a partir desse tipo de pensamento, consciente ou inconsciente? É que eu atropelo o processo, eu precipito às vezes as decisões. Aí eu trago alguém para dentro e daqui a 1 ano, 2 anos vai virar um problema. Então, essa frase é terrível. Sabe o que eu acho que devia se falar no momento em que uma vaga é aberta em função ou da demissão de alguém, ou da promoção de alguém, pode ser até um movimento horizontal, ou seja, de uma movimentação? Sabe o que eu diria? É o seguinte: olha, está aberta a oportunidade para encontrarmos um grande talento que vai contribuir no nosso sonho de levar a nossa empresa para outros patamares. Pode parecer um papinho de palestra, um papinho assim cheio de romantismo. Não é, gente. É exatamente isso que está acontecendo quando você tem uma posição para ser preenchida na sua equipe. É a oportunidade de encontrar um grande talento que vai fazer toda a diferença para você, para a equipe, para a empresa e assim por diante. E quando eu penso dessa forma, o que acaba acontecendo? Eu percebo o seguinte, que esse é um desafio, é uma jornada muito mais complexa do que simplesmente achar alguém para preencher uma vaga. Exige muito mais esforço da nossa parte. Então, eu acho que precisamos também sair dessa vibe de que vagas existem para ser preenchidas. Não. Vagas são oportunidades para a contratação de grandes talentos que possam nos ajudar a levar a nossa área, a nossa empresa, para patamares superiores, sejam quais forem eles. Aí vai depender muito dos objetivos, da visão, da missão e assim por diante. E aí, a partir dessa visão que a gente passa a ter, de que eu tenho uma oportunidade ímpar
para trazer um grande talento, eu começo a fazer as coisas com mais qualidade, com mais cuidado, com mais profissionalismo, e aí as coisas começam a acontecer melhor. Então, por favor, não pense que vagas existem para ser preenchidas. Deixa eu contar uma história para você que aconteceu comigo. Lá pelos anos 2000, eu diria que entre 2002 e 2003, eu era o principal gestor de uma unidade de negócios. Nós tínhamos 35 colaboradores. E entre esses colaboradores, o grande núcleo, o núcleo principal, eram 10 carteiras com gerentes de negócios. Esses caras eram o grande, vamos dizer, vetor de tudo que acontecia na agência, porque tudo dependia da capacidade que esse pessoal tinha de visitar os clientes, identificar as necessidades, atender-os bem, fazer propostas, poder fechar negócios. E a partir daí, movimentava todo um processo que envolvia, inclusive, instâncias superiores. Bom, nós tivemos, de repente, um dos nossos gerentes de negócios promovido. Puta, bacana, a gente adorava, a gente batia o sino quando isso acontecia, muito legal. Mas ele foi embora e a posição dele ficou ali para ser devidamente preenchida. Quando eu fui falar com a superintendência, que era a minha instância superior, para poder buscar já a indicação de pessoas que eu pudesse entrevistar e identificar quem poderia sentar naquela cadeira, eu ouvi o seguinte do meu superintendente: olha, nós temos aqui um processo que a gente fez, eu já sabia que a superintendência fazia um processo para poder já identificar pessoas que poderiam preencher essa posição. Nós temos aqui e tem mais um candidato para poder assumir a vaga de gerente de negócios. Então, é fulano de tal e pode nomeá-lo e ele vai assumir lá. Bom, nesse momento, quando eu ouvi o nome, sem nenhum preconceito, eu me lembrei o seguinte: eu já havia entrevistado esse profissional para que ele pudesse sentar-se numa cadeira de gerente de negócios. Fazia pouco tempo, fazia coisa de um ano e pouco. Porém, como as coisas mudam e eu nunca sentenciei ninguém, eu disse assim para o meu superintendente: olha, eu vou entrevistá-lo. Mas eu fico preocupado porque eu entrevistei ele no ano passado, faz um ano e meio mais ou menos, e ele não pareceu estar apto a assumir o desafio do jeito que nós queremos trabalhar na nossa unidade. Ele falou assim: olha, é o que temos. Então, entrevista. Bom, eu marquei entrevista com esse rapaz, ele foi um dia lá na dependência, nós sentamos de novo lá, eu conversei com ele mais de 2 horas e tentei, obviamente, explorar bastante com ele tudo que eu podia explorar em relação a ele, em relação aos nossos desafios e tal. E eu terminei a nossa entrevista convicto, mais uma vez, de que ele não se encaixaria na nossa proposta de trabalho. Nós tínhamos ali uma visão muito clara, a gente queria sempre estar entre as 5 principais dependências da superintendência, em relação a resultados, em relação à qualidade do trabalho, em relação a tudo. E eu achei que ele não estava pronto para poder assumir. Quando eu fui falar com o superintendente e levar essa posição para ele, ele falou o seguinte: olha, você escolhe essa pessoa e nomeia, ou você vai ficar sem um gerente lá por enquanto. Nós não vamos fazer uma outra seleção nesse momento, porque ele ainda está apto a assumir. Pode demorar um tempo para ele assumir uma outra posição, e a gente não vai deixar você nomear alguém fora da lista. Quando eu me tornei superintendente, eu nunca fiz esse tipo de imposição. Até talvez porque eu tenha sofrido nesse momento, né? Eu nem sei se foi por isso, mas provavelmente isso tenha influenciado. A gente fazia assim relação de indicações, mas mesmo no processo de seleção dessas indicações, a gente já avisava o pessoal: não existe a obrigatoriedade de nenhum gestor nomear vocês. Vocês vão ficar numa vitrine, vão receber treinamentos adequados depois, vão receber... E a nossa indicação de que a gente conheceu vocês tal, e a gente acha que vocês estão aptos. Mais nada. Porém, nessa época que eu fui tentar nomear alguém, eu ouvi isso: ou você nomeia, ou você espera, e não vai ser pouco tempo. Eu saí da superintendência, como sempre, antes de voltar para a agência. Eu passei em algum lugar, pedi um cafezinho, pedi uma água, e fiquei pensando naquilo, tentando elaborar como é que eu poderia tentar agir e como é que eu conversaria com a minha equipe, inclusive, sobre isso, né? E depois de alguns 10, 15 minutos que eu estava tomando meu cafezinho e tal, eu tive uma ideia para discutir com o meu pessoal. E eu fui para a agência. Naquele momento, a gente estava com 3 ou 4, não me lembro, gerentes de negócios na agência, porque esse pessoal visitava muito, obviamente. E aí eu resolvi não falar com eles naquele momento. Eu marquei para 2 dias depois, né, uma reunião de manhã com a gerente deles, porque eu tinha uma adjunta que cuidava da área negocial, e com eles, né, que eram 8, porque uma estava de férias e tinha uma vaga para ser preenchida. Na reunião, eu abri o jogo com eles. Falei: olha, nós temos a seguinte situação. Essa. Eu não quero de forma alguma criar nenhuma restrição em relação ao profissional.
ele tem todas as condições, na minha opinião, de assumir uma posição de gerente de negócios numa outra dependência, mas eu quero crer com o nosso acordo aqui de trabalho, né, de tentar chegar realmente num patamar bem legal das entregas e tudo mais, eu acho que ele não está apto ainda a sentar nessa cadeira. Mas eu quero ouvir vocês. Por quê? Porque, falei para eles, se a gente não trouxê-lo agora, a gente vai ter que esperar talvez 3 ou 4 meses. É claro que eu poderia pegar um dos assistentes, informalmente eu poderia colocar a carteira na mão dele, e eu tinha assistentes fantásticos na dependência, mas vocês vão ficar com um desfalque aqui de um gerente de relacionamento. Agora, se vocês toparem isso, a gente espera, e vamos esperar a nova seleção e tudo mais. Agora, se vocês disserem que não querem trabalhar com alguém, faltando alguém ali por 3 ou 4 meses, eu nomeio o profissional, eu não vou me recusar a nomear. E aí, o consenso foi, chefe, a gente espera. Eu achei muito legal, uma atitude muito madura da equipe. Eu não forcei a barra, confesso que eu não forcei a barra, não. Eu apenas coloquei as duas possibilidades e deixei eles falarem, entendeu? O primeiro já falou, já foi a favor de esperar, e as pessoas foram se agregando, enfim. E eu saí dali, e aí eu liguei para a superintendência, não falei com o superintendente, porque eu não precisaria voltar com ele a esse respeito, mas falei com o superintendente adjunto, falei assim, olha, a gente vai esperar. E a gente esperou quase 4 meses, foram 3 meses e pouquinho, porque logo na sequência, depois de um mês, esse profissional foi nomeado numa outra dependência, assumiu uma carteira de negócios numa outra dependência, aí a superintendência abriu um outro processo, e aí trouxeram acho que 12 nomes, e entre esses 12 nomes, obviamente, tinha pessoas muito legais, eu trouxe 3 para entrevistar, no final nomeamos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu fui com a equipe, e eu coloquei a situação, e eu propus, de certa forma, o seguinte, vamos aguardar. É melhor aguardar 2 ou 3 meses do que colocar alguém aqui que ele não vai ser feliz e nem a gente depois, percebe? É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, não nomeia para preencher vagas. Nomeie para trazer grandes talentos que vão te ajudar a conduzir a sua estratégia. E esse papo de que é difícil encontrar um grande talento, gente, eu diria o seguinte, as coisas melhores costumam ser mais difíceis. Você acha mais pedregulho do que pérola. Você vai pescar, você pesca mais peixes menos nobres do que peixes nobres. Você tem que ficar mais tempo lá, sabe? Cevando, colocando a isca certa, com paciência, tal. Às vezes você pega um, ele escapa. Então, nada relacionado às coisas melhores da vida são as mais fáceis. Então, você tem que, de repente, parar e pensar. Se você quer achar rapidinho alguém que talvez seja mediano, ou se você quer achar realmente alguém fantástico, mesmo demore mais tempo. E aí vem a terceira dica que eu queria passar para você. A terceira dica que eu queria passar para você é a seguinte, não se apaixone por currículos. Você sabe que algumas empresas, não estou dizendo que eles estão certos, tá, gente? Eu estou dizendo que eles estão optando nesse momento por experimentar isso. Algumas empresas, como o Facebook, se não me engano o LinkedIn também, estão dispensando diplomas universitários. Até porque, na maioria das vezes, essas empresas foram criadas por pessoas que não chegaram a se formar na universidade. Se você já assistiu a biografia, por exemplo, do CEO da Microsoft, né, o Bill Gates, ele não conseguiu terminar a faculdade. Se você já leu a biografia do Steve Jobs, ele também não terminou a faculdade. Então, essa questão de você olhar currículo e falar, putz, o cara tem formação assim, formação assim, tem pós não sei do que. Eu não estou dizendo que ter realmente uma formação acadêmica bacana não seja legal. Eu sou uma pessoa que vivo procurando jogar para o meu currículo formações acadêmicas bacanas. Eu tenho uma graduação, 2 pós-graduações em MBA e 1 mestrado. E eu estou começando agora, semana que vem, mais uma especialização, mais uma pós-graduação. Então, assim, eu não estou dizendo que seja ruim. Eu só estou dizendo que muitos líderes erram porque olham o currículo e não olham o resto. Não olham as questões comportamentais, não olha as forças que essa pessoa tem para trazer para dentro da equipe e se isso é compatível ou não com o que você precisa. E muitas vezes você vai trazer um problema. A Page Personal, que é uma empresa de contratação no mundo inteiro de profissionais, ela fez uma pesquisa de pessoas que foram demitidas em vários países do mundo. E ela chegou à conclusão de que mais de 90% das pessoas que foram demitidas tinham sido contratadas pelo perfil técnico e foram demitidas pelo perfil comportamental. Então, o perfil técnico é muito importante, mas sozinho ele não vai garantir que você está trazendo uma pessoa que vai agregar valor para a sua estratégia. Eu não estou dizendo para você, de repente, dispensar qualquer tipo de formação técnica. Não, não é isso. É que você busque pessoas com uma formação técnica legal, mas que preencham também
aquilo que é necessário em termos de competências comportamentais. E se você tiver, de repente, alguém que tem um pouquinho mais de posição acadêmica, mas tem muito menos competências comportamentais do que um outro candidato, olha, eu preferiria o outro candidato. Tá? Tecnicamente está um pouquinho abaixo, mas do ponto de vista comportamental está bem acima. Então, isso é muito importante, tá? Não se apaixone pelos currículos. Há algum tempo atrás, eu estava vendo uma matéria numa dessas revistas, né, que fala de empresas, tal. Se não me engano, era a revista Exame, mas eu não posso ter certeza, tá? E dentro dessa matéria existia um texto lá falando de uma empresa que produz rapadura no interior do Nordeste. Eu não sei precisar qual era o estado, mas se não me engano era na Bahia, e que exigia inglês fluente no currículo do pessoal que trabalhava na fábrica, não é na área comercial. E aí você pode estar pensando assim, mas de repente é uma empresa exportadora que precisa muito e tal. Eles foram conversar com a área de recursos humanos. E a área de recursos humanos falou o seguinte, que não, que quando contratavam também, né, pessoas para a área de exportação, a trading e tal, claro que, mas eles estavam exigindo para todos os funcionários da companhia, por entender que inglês é importante. Importante para quê? Você precisa pensar um pouco nisso. E sabe o que acontece? Aí você vai lá e pega um currículo fabuloso, com inglês fluente, com espanhol, com alemão, sei lá quantos idiomas que a pessoa fala e tal, e traz essa pessoa para trabalhar num call center em português, onde ela vai botar o fonezinho e ficar lendo o script para poder responder só o que está ali no papel. Você mata essa pessoa, porque se ela tem realmente currículo comportamental bastante sólido, robusto, e tem um currículo acadêmico, ela não é uma pessoa para sentar numa cadeira e fazer um trabalho que é mais automatizado muitas vezes. Então, a incompatibilidade entre as competências e o desafio também traz tédio, também traz desmotivação, também traz desengajamento. Então, não se apaixone. Vai buscar aquele cara, quando eu falo aquele cara, sempre homem ou mulher, tá certo? Que vai realmente ser compatível com aquilo que você precisa, que vai se sentir feliz, né? E que vai trazer competências, algumas técnicas, mas muitas comportamentais, que vão ajudar você a fazer as entregas necessárias. Edson, mas aí é uma judiação, porque depois como é que vai subir para outros cargos na empresa? Poxa, ele pode, enquanto estiver trabalhando na função para a qual ele foi contratada, continuar se desenvolvendo, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de inglês se ele quiser realmente para uma área corporativa, e você vai ajudá-lo. Até é legal, por quê? Porque ele vai ter um espaço de crescimento que você vai poder, você e a companhia, vai poder contribuir. Ele vai perceber que trabalhando naquela área, naquela função, ele está conseguindo um apoio para poder, de repente, avançar. Agora, se você pega um cara que já está com um currículo super robusto, super top, competência super top, e bota esse cara para trabalhar numa situação que exige muito menos, você vai perder esse cara de uma das duas formas. Ou porque ele vai se entediar e não vai fazer nem o básico, ele vai estar praticando o que a gente chama de presenteísmo, ou seja, ele está no trabalho, mas não está dando o seu melhor, né? Então você vai mandar ele embora, ou ele vai embora rapidinho, porque ele vai perceber que a vaga é uma vaga que não o satisfaz. Um outro ponto, né, uma quarta dica, né, é que você, quando vai conversar com as pessoas que estão pretendendo ingressar na companhia, e estou dizendo que você deveria participar pessoalmente dessas entrevistas e tudo mais, é que você fale bastante, sim, das coisas legais que você pode oferecer, a companhia pode oferecer, né? Mas fale muito também dos desafios. O que a gente percebe muito claramente é que quando a gente vai contratar, e aqui inclusive tem até mesmo, eu diria que uma falha das próprias áreas de recursos humanos, é quando vão contratar, colocam só as partes legais. A companhia dá o vale alimentação alto, a companhia dá plano de saúde, a companhia te dá um plano de previdência bipartite, que você contribui e a companhia contribui, né? Nós te damos nas férias vantagens de férias superior ao que a lei estabelece, sei lá. Então você pinta uma companhia maravilhosa para atrair bons talentos, tá certo? Ok, até aí. Só que é o seguinte, a gente muitas vezes omite os desafios, omite as limitações, as restrições. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu, quando contratava, eu perguntava sempre o seguinte, falava assim, coloque-se na seguinte posição. Você vai ficar, eventualmente, 3 anos sem uma promoção. Como é que você se sente em relação a isso? Ou até quando eu queria ser mais indireto ainda, que pode ser até mais sutil e mais legal, eu diria o seguinte, me fale uma situação em que você viveu na sua vida, em que você ficou muito tempo na mesma cadeira, e me conte como é que você se sentiu em relação a isso. Aí a pessoa ia
me contando e eu ia percebendo até o não verbal da pessoa, como ela falava. Tinha alguns que falavam assim, veja bem, Edson, eu fiquei realmente na minha última companhia, eu fiquei 2 anos e meio numa área só, e só numa função e tal. Eu confesso que me frustrou um pouco tal, mas eu sabia que o meu momento ia chegar, tanto que chegou tal, então eu fiquei dando o meu melhor tal. Eu ouvia. Aí do outro lado eu ouvia às vezes o seguinte, cara, eu fiquei 2 anos, eu não aguentei não. Eu não aguentei, eu saí porque, pô, 2 anos, uma sacanagem, pô. O cara falou que eu talvez fosse promovido logo tal, depois. Então, assim, eu percebi o seguinte, não que isso fosse ser determinante para minha escolha, mas eu percebia que o de cá sabia conviver com isso com relativa tranquilidade, serenidade, mantendo o nível de engajamento e tal. E o de cá se destruía quando... E aí eu ia ver se a vaga realmente era uma vaga, um trampolim, para de repente o cara fosse bem e dar um pulo para um patamar melhor, eu podia pegar esse cara aqui. Se fosse um avião, por que não? Trago o cara, se ele realmente entregar para caramba durante 6 meses, 1 ano, eu já coloco o cara. Mas quando eu percebi que era uma vaga muito mais estável, muito mais hermética do ponto de vista, aí eu já sabia que esse cara aqui talvez não fosse feliz. Então, a questão é colocar todos os desafios. Por exemplo, a empresa muitas vezes, ela tem várias coisas bacanas, mas vamos imaginar o seguinte, ela trabalha muito de final de semana. Não é raro em que você precise convocar parte do teu pessoal para fazer plantão no final de semana em função de entregas ou inesperadas, ou seja lá qual for o motivo. É importante que você, de uma forma ou de outra, coloque essas coisas na entrevista. Vem cá, você já trabalhou de final de semana? Como é que foi isso para você? Me conta. Aí o cara, eu trabalhei no shopping, Deus me livre, nunca mais na vida eu quero isso. Por isso que eu vim aqui numa empresa que não abre no final de semana. Porque, cara, final de semana para mim é para tomar cerveja, namorar, sair com os amigos. Bom, já está tendo uma percepção interessante, que talvez não seja definitiva, mas te dá elementos para, somado a outros tantos que você vai buscar, saber para onde você vai e quem você vai trazer, tá certo? E eventualmente pode ser até que você não traga ninguém na primeira etapa, porque você vai perceber que não veio ninguém que tenha realmente compatibilidade com o projeto. Então esse é um ponto muito importante. A quinta dica para você, cuidado com os clones. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma tendência natural a gostar muito de quem se parece com a gente. Então, a gente olha para essas pessoas que, tem o mesmo temperamento, o mesmo comportamento, o mesmo jeitão, a gente olha e fala assim, nossa, meu, gostei desse cara, viu? Esse cara parece que é gente muito boa. Sabe por quê? Porque isso chama rapport. Como você gosta muito de pessoas que se parecem com você, e isso é instintivo, você não percebe que uma das coisas que fez você olhar para esse cara e gostar dele é só o fato dele parecer contigo. Eu já conheci, na minha vida, gestores que, olha, ele tinha 7 ou 8 pessoas sobre a liderança deles e, sinceramente, parecia um grupo de clonezinhos um dos outros. E isso não é uma boa medida. Isso não é uma boa forma de você montar um time. Vamos lembrar que um time de alta performance, ele vai ter pessoas, olhando para o futebol, por exemplo, ele vai ter pessoas com características diferentes, com perfis diferentes. Você vai ter alguém que rebate muito bem a bola, você vai ter alguém que chuta muito bem pro gol, você vai ter alguém que lança muito bem, você vai ter alguém que agarra muito no gol. Então, você tem que buscar não as pessoas parecidas com você, que às vezes inconscientemente você faz isso. E eu vou falar para você que eu já caí em armadilha como essa, quando eu não parava para pensar sobre isso. Então, não que você não possa ter ninguém na sua equipe que se pareça bastante com você. Se você acha que realmente as forças que você coloca na equipe, as suas virtudes, o seu jeito de trabalhar, o seu perfil agrega, por que não trazer essa pessoa, desde que ela também traga outras coisas interessantes para a equipe e tudo mais. O que eu estou dizendo é você não cair na armadilha de só contratar clones, porque aí você vai ter, na verdade, uma eugenia praticamente, que é aquela coisa em que você tem um grupo que é muito parecido, que não tem diversidade de competências e que às vezes faz algumas coisas muito boas, muito bem feitas, mas deixa de fazer um monte de coisa porque não gosta de fazer, não sabe fazer. Então procura pensar no seguinte, além de você pensar em quais são as características técnicas e comportamentais que você precisa para essa vaga,
pensa também sobre quais são as forças que seriam interessantes que você trouxesse. Vamos imaginar o seguinte, a tua equipe está com um pessoal campeão, gente boa pra caramba, um pessoal dedicado, comprometido, e tem uma vaga lá. Só que você percebe o seguinte, que a tua equipe não tem ninguém que tenha mais coração no dia a dia, ou seja, aquela pessoa que seja mais humana, que seja de repente mais assim de gostar de fazer muitas vezes a festinha de aniversário, aquela questão de fazer interação. Você percebe que você tem um monte de campeões, mas muito focado em resultado, aquela coisa. Beleza, o que você pode fazer? Buscar alguém que realmente também esteja focado em resultado, mas que tenha também como uma dessas forças, essa questão mais humana, esse aspecto mais interativo, de integração, vai ser uma beleza. Você vai trazer ela para dentro da equipe, não só ela vai contribuir para aquilo que vocês não fazem, como ela vai, de alguma forma, contagiar positivamente o time. Então procure pensar nisso, tá? E os clones são péssimos para que isso aconteça. Então, cuidado, lembre-se que o fato de você encontrar alguém parecido com você gera rapport, gera conexão. E às vezes você acaba optando não porque a pessoa traz uma série de coisas importantes, mas porque ela se parece com você. Isso é muito pouco para contratar alguém para sua equipe. Mais uma dica, sexta dica que eu vou colocar para você aqui, tá? Em uma entrevista, num processo de contratação, cuidado para não fazer entrevistas com perguntas fechadas, perguntas diretas. Sabe por quê, gente? Você sabe muito bem que as pessoas estão se preparando. Você entra na internet e coloca lá assim, ó, dicas para entrevista de trabalho. De graça, você vai ter dezenas de vídeos. E não são vídeos ruins não, hein? Muitas vezes são vídeos produzidos por pessoas que trabalham na área de contratação ou na área de recursos humanos, dando uma série de dicas, como a pessoa vai responder e tal. Então, se você quer, de fato, conhecer a pessoa, não faça perguntas que vão levar a uma resposta sim ou uma resposta não. Conheça a vida da pessoa. Interesse-se pelas experiências da pessoa. Faça perguntas abertas, para que a pessoa, inclusive, não tenha aquela base de sustentação, porque quando você faz pergunta fechada, ela já vem com um rol de respostazinhas prontas. Quando você faz pergunta aberta, às vezes ela nem sabe o que você está perguntando aquilo para ela, ela nem entende qual é a tua intenção de perguntar aquilo para ela. Então, sai daquela vibe que eu vejo em muitas entrevistas, né, que parece um programa antigo do Silvio Santos, onde a pessoa entrava numa cabine e colocava um fone de ouvido, e o Silvio Santos ficava lá pegando um objeto, né, pegava a chave de um carro e falava assim, você quer essa chave de um carro? Oi! E a pessoa falava assim, sim! Porque aí abria, acendia uma luzinha, falava, sim! Aí ele fala assim, e agora você quer trocar essa chave de um carro por um pepino? E a pessoa, não! Não faça isso. Faça perguntas subliminares para ter respostas subliminares. Então eu vou dar um exemplo para você aqui. Você quer saber se a pessoa é resiliente, você quer saber se a pessoa realmente tem capacidade de resistir à pressão. Ao invés de você perguntar o seguinte, cara, o que você acha da resiliência, né, de suportar pressão? Você é um cara que costuma suportar pressão? Gente, com 13 milhões de desempregados, qualquer pessoa vai dizer que suporta a pressão. Não faça isso. Você pode falar o seguinte para a pessoa, vem cá, me conta um momento na sua carreira em que você enfrentou uma situação mais crítica. E me conta como é que foi isso. Me conta como é que você desenvolveu esse momento, como é que você se sentiu, tal. E aí você vai perceber que o cara vai começar a te contar. E ele, sem perceber, ele vai entrar na história. E eventualmente vai dizer para você o seguinte, olha, cara, chegou um momento que eu não dormia mais, eu passei muito mal, eu tive que, inclusive, começar a tomar ansiolítico, porque... Então você vai percebendo que é uma pessoa que, sob determinadas situações, ela sofre um pouco mais. Mais uma vez, você não vai contratá-la por causa disso? Não é isso. Você vai compondo o que essa pessoa é e o que ela pode trazer de virtudes, de competências, mas também de vulnerabilidades. E você precisa saber tudo isso até para o bem dela, porque eventualmente você fala, poxa, esse cargo, essa posição não é para ela. Eu posso até mantê-la no meu banco de currículo quando surgir uma outra posição aqui que tem menos pressão, e aí eu posso até trazê-la, porque ela tem tanta coisa bacana, mas para essa posição aqui, eu acho que ela não é compatível, percebe? Então assim, não faça perguntas fechadas, faça uma troca de ideias, converse, conte um pouco da sua vida também para ela. Ah, mas a entrevista não é só a pessoa que responde? Não é, não deveria ser.
A entrevista é um papo, e quanto mais ela significar uma conversa informal, mais as pessoas vão se desarmar e mais elas vão realmente contar a real sobre elas. Agora, se você fica fazendo perguntinha prontinha, você vai ter resposta prontinha. Depois não adianta reclamar que a pessoa te enganou. Ela não está te enganando, ela quer a vaga, pô. Ela vai fazer de tudo para poder buscar essa vaga. Então vai nessa linha, tá? Menos perguntas e mais conversa. A 7ª dica que eu vou te passar. Procure, dentro do possível, sempre que você tiver condição, fazer entrevistas coletivas. Quando você faz entrevista individual, você tem um ganho, né? O ganho é que você vai conseguir conversar muito mais com uma única pessoa, mas você tem uma perda que eu acho que ela é maior do que o ganho, que é o seguinte: quando você coloca 3, 4 pessoas, 5 pessoas para conversar todo mundo junto, você vai também entender muito facilmente como é que essas pessoas interagem entre si. Como é que elas interagem em termos de empatia, respeito, competição, que não quer dizer que é ruim, mas você vai ver também o nível de competição, se ele chega a ser tóxico ou se ele é saudável. Então, tente colocar as pessoas juntas. E aí você pode começar fazendo perguntas coletivas, ou seja, olha, contem para mim, um a um, por gentileza, uma situação muito legal que aconteceu na vida de vocês no trabalho e que fez com que vocês voltassem para casa super animados e motivados para voltar no dia seguinte. Vai perguntar para todo mundo e vai ouvir, obviamente, as respostas. Você consegue inferir um monte de coisa. Você consegue inferir pessoas que não têm uma percepção própria, o que a pessoa fala aqui, ela pega como gancho e só repete. Você vai perceber se a pessoa realmente fica tentando mapear o que o outro está falando para falar diferente, só para não falar igual o outro. Você vai percebendo um monte de coisas. Então você pode começar com perguntas coletivas, e depois você pode ir alternando, de vez em quando fazer pergunta para um só, para você checar alguma coisa que ficou meio no ar para você, então você faz só para um, aí depois você faz uma pergunta só para outro. Então você pode ir intercalando perguntas coletivas com perguntas individuais, mas você vai percebendo como que quem está respondendo está reagindo e também como os demais estão reagindo. Você vai percebendo se tem gente ouvindo o que o outro está falando, tem gente que está olhando para o teto enquanto o outro fala, olhando para o relógio, e aí você vai perceber que é uma pessoa que tende a ouvir pouco, porque ela fala a parte dela, quando o outro vai falar, ela não está ouvindo. Tem uma série de coisas que você vai percebendo com isso. Então, eu adoro, como parte do processo, as entrevistas coletivas. Dá mais trabalho, é muito mais complicado de você ficar percebendo o que está acontecendo. Aí, nesse caso, é muito legal quando você está trabalhando também com mais alguém para te ajudar, e vocês combinam o jogo de quem vai anotar para depois discutir e tudo mais. Quando você está com mais uma pessoa ou 2 pessoas, fica mais fácil todo esse processo, tá? Mas prefira, como parte do processo, as entrevistas coletivas. Claro, depois você vai chegando numa situação, você vai filtrando, aí você vai ter, por exemplo, uma lista tríplice, com 3 pessoas. Aí sim, você pode sentar e bater um papo individual, onde você vai realmente conversar sobre coisas já muito mais, eu diria, palpáveis, e ainda vai continuar sentindo a pessoa, mas aí já vai ser quase que uma formatação, ainda que na conversa, do contrato de trabalho. Aí você pode fazer a entrevista individual, que você já sabe o seguinte: os 3 aqui são bons pra caramba. Agora é uma questão de detalhezinho, filigrana aqui ou ali. Eu vou conversar com cada um para poder conhecer alguma coisa mais profundamente de cada um e me permitir realmente fazer a escolha. Então vai nessa linha, eu tenho convicção de que você vai encontrar muita coisa bacana nesse bate-papo coletivo. Aí você chegou muitas vezes numa lista tríplice, que bom que você chegou lá, porque é sinal de que você encontrou realmente 3 pessoas gabaritadas, né, qualificadas para poder assumir esse papel, tá vago, né, essa posição que está vaga. Aí o que eu sugiro sempre é o seguinte: pense na hipótese de trazer, para conhecer essas 3 pessoas, trazer 1 ou 2 pessoas da sua equipe. Eu acredito que esse tipo de postura do líder, né, de atitude, de trazer pessoas da equipe para conhecer aqueles que eventualmente vão trabalhar com eles, é muito legal, porque primeiro que você pode ouvir algumas coisas efetivamente que você não percebeu, certo? Então já te traz insumos importantes. Mas principalmente, isso aumenta, isso potencializa o ambiente de confiança, porque você está mostrando o seguinte: eu não estou querendo escolher sozinho quem vai trabalhar com vocês, eu quero ouvi-los também, para trazer alguém que vocês acham que realmente agrega valor no dia a dia com vocês. E isso também aumenta a cumplicidade. Por quê? Porque essa pessoa ou essas pessoas que avalizaram a contratação, eles vão se sentir muito mais, vamos dizer, co-obrigados
muito mais corresponsáveis em receber bem essa pessoa, em ajudá-la a se ambientar rapidamente, em no primeiro momento dar uma atenção especial para ela. Por quê? Porque eles assinaram embaixo também dessa contratação. E isso antecipa muito, acelera muito o nível de integração dessa pessoa que virá dentro do grupo, tá certo? Porque vamos lembrar que você tem uma tribo e tem alguém chegando nessa tribo. Então, no primeiro momento, não há uma predisposição muito grande das pessoas acolherem, abraçarem, assim por diante. Mas, quanto mais você coloca esse pessoal no processo, mais fica viável uma introdução legal de quem está chegando. Bom, estamos indo agora para a nossa nona dica. Eu vou passar 10 dicas para você, estamos na nona e, portanto, estamos na parte final do nosso bate-papo. E ela tem a ver com a questão do contrato. Você vai fechar com alguém um contrato. Você sabe que é muito comum você mandar essa pessoa para os recursos humanos, para poder preencher todos os dados, essas coisas assim. Mas eu acho o seguinte, nós líderes precisamos fechar um contrato antes do contrato formal. Então você fez o trabalho, fez as entrevistas coletivas, depois você conversou eventualmente, individualmente, com a lista tríplice e tal, mas esse cara não era ainda o escolhido, tá certo? Agora, esse cara agora é o escolhido. Chame-o para uma conversa final. E essa conversa final, eu diria para você que ela tem que ser uma conversa muito franca entre vocês dois. Inclusive, você tem que colocar coisas, eu cheguei a fazer isso, coisas que você sabe que em você pode não ser muito agradável para as pessoas. Então, por exemplo, nesse bate-papo muitas vezes eu falava o seguinte para a pessoa, cara, você já ouviu falar de mim na empresa? Ah, Edson, eu ouvi falar assim e tal. E o que você ouve falar aí? Aí o que é normal a pessoa falar? Só os elogios, né? Ai, dizem que você é um cara muito preparado, dizem que você é um cara que realmente faz acontecer, dizem tal. Fala, não, peraí. Beleza, que bom que você está ouvindo isso aí. Agora me fale os defeitos que você ouviu de mim por aí. Aí às vezes a pessoa, não, peraí, Edson, não sei, não, você ouviu, gente, ninguém é só virtudes. Me conta. Aí às vezes o cara contava. Ah, Edson, falam pra mim que você é um cara que fica em cima, tal, você é um cara muito exigente, tal, papapá. Então, cara, assina embaixo, estão certo. Quem te falou isso aí, tá certo. Como é que você pensa em trabalhar comigo, sabendo que eu sou um cara assim, super exigente, tá? Que tô sempre em cima, desafio pra caramba. Ah, Edson, o que eu mais quero é desafio. Tal, cara, beleza, na boa. Mas líderes que são assim, são pessoas que de repente muitas vezes cansam as pessoas num dia, eventualmente, tal. Como é que você pensa? Ah, Edson, qualquer coisa, se você tiver, eu penso em falar com você. Ó, beleza, é um bom papo esse, tá certo? Às vezes eu falava assim pro cara, te contaram já, por exemplo, que eu sou um cara meio, às vezes meio, eu sou muito racional. Te contaram que, por exemplo, se você vai pedir para faltar no final de ano, porque você vai visitar a sua família no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, porém, você já tiver faltado numa outra oportunidade, que foi viajar com a sua esposa para um outro local do país tal. E se eu chegar à conclusão de que não é a tua vez de faltar, te contaram que eu vou falar numa boa para você, você não vai faltar e não vou deixar você faltar? Pô, Edson, isso não me contaram. Pois é, eu sou assim. E aí? Sabe? Então, assim, não é só, obviamente, um papo para poder colocar os teus defeitos. Mas é um papo para dizer como é que você pretende que ele trabalhe na equipe. É um papo para reforçar coisas que você quer que ele se comprometa a fazer no dia a dia. Para poder contar coisas que você pode fazer e que, eventualmente, pode não ser muito agradável para eles. Então, tudo nessa hora é fechar o contrato informal, é alinhar o trabalho já. E depois disso, obviamente, se depois de toda essa conversa, você continuar sentindo que ele é o cara, né? E ele continuar sentindo que aquela é a vaga para ele, perfeito. Manda o cara para a área de recursos humanos e à noite tome um vinhozinho, porque você encontrou um cara sensacional que vai te ajudar efetivamente, junto com a equipe, a fazer as entregas necessárias para levar a sua área e a sua empresa para outros patamares, tá certo? E aí vem a última dica, a 10ª, que você pode até pensar assim, mas isso não faz parte do processo de contratação de colaborador? E eu te digo, como faz? Faz muito, está muito dentro do processo, tem muito a ver. E que é o seguinte, o onboarding. Já ouviu esse termo? Onboarding? Você sabe, né? Onboarding tem a ver com embarque, tem a ver com você está no aeroporto, né? Chega o momento de embarcar, né? Então, o onboarding é aquele momento depois do contrato, já fechado, em que a pessoa vem trabalhar e passa com você e com a equipe uma semana, 10 dias. Qual é uma grande falha que eu vejo
dos líderes e das suas áreas. O cara chega para trabalhar, deixa um cara encostadinho numa mesa lá, coloca alguém ali que vai ser o padrinho, entre aspas, para poder contar alguma coisa para ele do trabalho de uma forma muito superficial. Na hora do almoço, o cara vai almoçar sozinho se bobear, porque as pessoas nem chamam ele para almoçar. E aí, depois de 10 dias, o cara vai ter já uma visão completamente diferente da que você gostaria que ele tivesse. Da empresa, da área e do trabalho. Então, nessa fase de onboarding é muito importante a gente conseguir montar um processo de ambientação muito legal. Primeiro, de acolhimento. Eu já vi áreas que no dia que a pessoa vai chegar, faz um cafezinho da manhã para poder receber a pessoa. Eu já vi áreas que colocam bexigas como se fosse um aniversário. Quando a pessoa chega, eles se abraçam. Claro que hoje com o coronavírus esse protocolo está quebrado, tá certo? Está suspenso. Mas eu já vi coisas desse tipo. E depois não adianta também fazer uma bela festinha pro cara e enfiar o cara num canto. Não. É uma semana, são 10 dias para você estar mais perto dele, para alguém mais experiente da tua equipe estar mais perto dele. É um momento para que você coloque esse cara para almoçar com os protagonistas. Ah, mas você vai mandar o cara almoçar? Não. Chega para os caras que são os campeões da tua área e fala assim, cara, leva ele para almoçar hoje. Bate um papo com ele, conta para ele quanta coisa bacana que a gente faz junto aqui e tal. Não deixa esse cara ir almoçar com aquele pessoal que parece a hiena, har, né? Que vai chegar no almoço e falar assim, ih, cara, ó, parabéns e meus pêsames. Você conseguiu a vaga, mas aqui, cara, aqui o negócio é complicado. Não deixa esse pessoal almoçar com esse cara. Aquilo que ele plantar os primeiros 10 dias, 15 dias, é possivelmente a imagem que ele vai ter por muito tempo do trabalho dele, da empresa, da área, das pessoas que trabalham com ele e assim por diante. Então, o onboarding, ele é tão importante quanto todo o processo de preparação. Se os líderes soubessem como isso é importante, eles dariam muito mais atenção para isso. Tem várias pesquisas que fazem o seguinte, analisam equipes, empresas que têm um processo estruturado de onboarding e compara com empresas e equipes que não têm. E avaliam turnover, avalia nível de engajamento, avalia o quanto a pessoa quer ficar na empresa depois de 3 anos, avalia essas coisas. E é absolutamente perceptível e com comprovação científica que as empresas que fazem um onboarding mais qualificado, um acolhimento muito mais humano, as informações iniciais muito mais amplas, muito mais o apoio inicial em termos de desenvolvimento, treinamento e tal, muito perto. As companhias que colocam com essa pessoa são companhias mais positivas. De maneira geral, essa pessoa vai trabalhar numa outra vibe. Mesmo a mesma pessoa que faça de repente um onboarding aqui e que não faça numa outra empresa, teria comportamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque a gente perdeu o momento da chegada, da introdução, que é tão importante. Então é isso, gente. Eu acho que são 10 dicas dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu vivenciei na minha vida. Tentei contar para vocês também algumas histórias reais de coisas que aconteceram durante a minha trajetória corporativa e falei muitas coisas também que vocês vão encontrar em alguns livros e a gente pega tudo isso e reúne num único pacotinho para você, que é a nossa intenção. A nossa intenção é que você não precise ler 5 livros para chegar às conclusões que eu estou te passando aqui. Ok? Legal? Então, vamos lá. Anote tudo isso, teste, depois me conte se de alguma forma isso aí resolveu melhor o seu processo de contratação. E lembre do seguinte, tá? Coloque-se como principal responsável pelo desempenho e pela carreira que essa pessoa vai percorrer enquanto você estiver liderando essa pessoa. Quando essa pessoa voar, entregar pra caramba, quando essa pessoa tiver uma trajetória vitoriosa, tome a sua cervejinha, tome o seu vinho, tome a sua água, o seu suco em casa e pense o seguinte, cara, eu fui uma parte importantíssima desse êxito dessa pessoa. Ao mesmo tempo, quando essa pessoa realmente frustrar as expectativas e eventualmente não tiver um desempenho como você gostaria, seja aquele cara que vai tentar realmente recuperá-lo, seja aquela pessoa que vai dar o apoio necessário, que vai acompanhar de perto, que vai rever alguns pontos com ela, tal. Mas mesmo que um certo dia você realmente decida por demiti-la, e como falei no começo do bate-papo, na média, em 10% dos casos isso vai acontecer, sinta-se responsável também pelo erro na contratação e procure aprender com isso para evitar que novos casos aconteçam. Porque a nossa vida é essa, né? A nossa vida é se preparar, praticar e eventualmente ajustar quando alguma coisa não funciona bem.
ok? Um grande abraço, então, sucesso para você, fique com Deus e a gente conversa daqui a pouquinho. Tchau, tchau.